Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês neste momento tão especial. Hoje eu trago uma palavra que vai mudar completamente a sua perspectiva sobre o ano que está chegando. Deus mandou te dizer algo muito importante. A prosperidade chega em 2026, mas existe uma condição, existe uma promessa que você precisa fazer diante do trono da graça. E eu creio que se você ouvir esta mensagem com o coração aberto e fizer esta oração comigo, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida financeira. Não estou falando apenas de bênçãos espirituais, não estou falando apenas de paz interior. Estou falando de prosperidade real, tangível, financeira. Estou falando de portas de emprego se abrindo, de negócios prosperando, de dívidas sendo pagas, de abundância chegando na sua casa. Mas para isso acontecer, você precisa entender o que Deus está pedindo de você. Se você crê no poder transformador de Jesus e quer receber a prosperidade que Ele tem preparada para você em 2026, digite amém nos comentários agora mesmo. E se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber notificações de todas as nossas mensagens diárias. Vamos juntos, como uma família em Cristo, entrar no ano mais próspero das nossas vidas. Agora, prepare seu coração, porque vamos mergulhar na palavra de Deus. Vamos entender o que significa prosperar segundo os princípios divinos. Irmãos, existe uma grande confusão no meio do povo de Deus sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre prosperidade. Alguns dizem que o crente deve ser pobre, que dinheiro é mundano, que prosperidade é coisa do diabo. Outros acham que basta orar e o dinheiro vai cair do céu, que basta ter fé e a conta bancária vai encher sozinha. Mas a Bíblia nos mostra um caminho diferente. Um caminho onde a bênção de Deus e o trabalho do homem caminham juntos. Um caminho onde Deus abençoa, mas o homem precisa agir. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos começar olhando para a história de Neemias. Você se lembra dessa história? Neemias era copeiro do rei da Pérsia, um homem que tinha um bom emprego, uma posição respeitável, mas o coração dele estava quebrantado porque os muros de Jerusalém estavam destruídos. Ele jejuou, ele orou, ele chorou diante de Deus, pedindo que os muros fossem reconstruídos. E sabe o que Deus fez? Deus não mandou anjos descerem do céu para erguer os muros. Deus não fez os muros se levantarem sozinhos através de um milagre instantâneo. Deus deu sabedoria a Neemias para elaborar um plano. Deus abriu o coração do rei para fornecer os recursos. Deus capacitou Neemias para liderar o povo no trabalho. Em Neemias, capítulo 2, versículo 18, o povo disse: "Levantemo-nos e edifiquemos." E eles puseram as mãos à boa obra. Irmãos, vocês estão entendendo? A bênção de Deus veio, mas o povo teve que trabalhar. Os muros foram reconstruídos em apenas 52 dias, um tempo recorde, miraculoso. Mas foi um milagre que aconteceu através do trabalho organizado, estratégico, abençoado por Deus. Quantos de vocês têm muros quebrados na vida financeira? Quantos têm sonhos destruídos, projetos parados? Deus quer reconstruir, mas Ele está esperando que você se levante e edifique. Ele vai dar a sabedoria, Ele vai abrir as portas, Ele vai capacitar. Mas você precisa pôr as mãos na boa obra. Pense também na história da viúva que procurou o profeta Eliseu em 2 Reis, capítulo 4. Essa mulher estava desesperada. Seu marido havia morrido, deixando dívidas enormes. E os credores estavam vindo buscar seus 2 filhos como escravos para pagamento da dívida. Ela clamou ao profeta: "Teu servo, meu marido, morreu, e os credores vêm levar meus filhos." Eliseu poderia ter orado e feito o dinheiro aparecer do nada. Mas sabe o que ele perguntou? "Que tens em casa?" A viúva respondeu: "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite."
E então Eliseu deu uma instrução muito interessante. Ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas vazias a todos os teus vizinhos, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e as que forem cheias, põe à parte. A mulher obedeceu. Ela teve que sair de casa, teve que vencer a vergonha de pedir vasilhas emprestadas aos vizinhos, teve que trabalhar enchendo uma por uma. E o milagre aconteceu. O azeite se multiplicou e encheu todas as vasilhas. Ela vendeu o azeite, pagou todas as dívidas e ainda sobrou para ela e seus filhos viverem. Irmãos, vocês estão vendo o padrão? Deus multiplicou, mas ela teve que agir. Deus fez o sobrenatural, mas dentro de um processo natural de trabalho. O milagre aconteceu nas mãos dela enquanto ela trabalhava. Quantos de vocês têm uma botija de azeite em casa? Um talento, uma habilidade, uma ideia, algo pequeno que Deus quer multiplicar, mas você precisa começar a usar o que tem. Você precisa buscar as vasilhas, você precisa trabalhar para ver a multiplicação. Agora vamos para uma história do Novo Testamento. Em Lucas capítulo 5, Jesus entrou no barco de Pedro e pediu que ele lançasse as redes para pescar. Pedro, que era pescador profissional, respondeu: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Eles tinham trabalhado a noite inteira e não pegaram nenhum peixe. Estavam cansados, frustrados, decepcionados. Mas então Pedro disse algo muito importante: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele obedeceu, lançou as redes, e a pesca foi tão grande que as redes começaram a romper-se. Eles encheram 2 barcos com peixes a ponto de quase afundarem. Irmãos, qual foi o milagre aqui? O milagre não foi que os peixes pularam para dentro do barco sozinhos. Pedro teve que lançar as redes. Pedro teve que usar sua experiência como pescador. Pedro teve que trabalhar. Mas quando ele trabalhou sob a palavra de Jesus, quando ele lançou as redes com fé obediente, o resultado foi sobrenatural. Quantos de vocês têm trabalhado e parece que nada acontece? Eu tenho uma palavra para você hoje. Lance suas redes mais uma vez, mas desta vez sob a palavra de Jesus. Trabalhe com fé. Trabalhe sabendo que a bênção de Deus está sobre o seu trabalho. E você vai ver uma pesca que você nunca imaginou. Mas, irmãos, prosperidade não é apenas sobre receber. Existe algo muito importante que Deus quer nos ensinar. Vamos para o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e o que atende também será atendido. Você está vendo? A generosidade é um princípio de prosperidade. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você retém, mais você perde. Isso parece não fazer sentido na matemática humana, mas é assim que funciona no reino de Deus. Pense na história do menino que deu seus 5 pães e 2 peixes para Jesus em João capítulo 6. Ele tinha apenas um lanche pequeno, mas quando ele colocou nas mãos de Jesus, aquilo alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O menino poderia ter guardado sua comida, poderia ter pensado: isso é muito pouco, não vai fazer diferença. Mas ele deu o que tinha e Jesus multiplicou. Irmãos, Deus não está pedindo que você dê o que você não tem. Ele está pedindo que você seja generoso com o que você tem agora. Se você tem R$100 e ajuda alguém com 10, Deus vê isso. Se você tem R$1.000 e ajuda alguém com 100, Deus vê isso. E quando você semeia generosidade, você está plantando uma semente de prosperidade que vai germinar em 2026. Agora eu preciso falar sobre algo muito sério. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19, o apóstolo Paulo dá uma instrução muito clara sobre como os ricos devem se comportar.
E essa instrução é para você que vai prosperar em 2026. Paulo diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem ponham a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso prazer. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, acumulando para si mesmos tesouro sólido para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Irmãos, está tudo aqui. Deus quer que você prospere, mas com 4 condições muito claras. Primeira condição: não seja orgulhoso. Quando o dinheiro começar a entrar, quando o negócio começar a prosperar, quando as portas começarem a se abrir, não deixe o orgulho entrar no seu coração. Não olhe para as pessoas como se você fosse melhor do que elas. Não esqueça de onde você veio. Lembre-se sempre de que foi Deus quem te levantou. Segunda condição: não confie no dinheiro. Confie em Deus. O dinheiro é instável. Hoje você tem, amanhã pode não ter. A economia sobe e desce. Investimentos podem dar certo ou dar errado. Mas Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando sua conta bancária crescer, não deixe que ela se torne seu Deus. Mantenha sua confiança em quem realmente importa. Terceira condição: seja generoso. Pratique o bem. Seja rico de boas obras. Ajude quem está passando necessidade. Socorra o órfão e a viúva. Contribua para a obra de Deus. Seja alguém que faz diferença na vida das pessoas. Quarta condição: acumule tesouro eterno. Não viva apenas para esta vida. Lembre-se de que você vai passar a eternidade em algum lugar, e o que você faz aqui determina como será lá. Use sua prosperidade para avançar o reino de Deus, para salvar almas, para fazer a diferença eterna. Irmãos, Deus está fazendo uma pergunta para você hoje. Ele está dizendo assim: se eu te abençoar em 2026, se eu abrir portas que ninguém pode fechar, se eu te der ideias de negócio, se eu multiplicar o trabalho das tuas mãos, você promete que não vai se orgulhar? Você promete que vai continuar confiando em mim e não no dinheiro? Você promete que vai ser generoso e ajudar os outros? Você promete que vai usar a prosperidade para acumular tesouro eterno? Se você consegue responder sim para essas 4 perguntas, então Deus vai fazer a parte dele. A bênção vai fluir, a prosperidade vai chegar, as portas vão se abrir, mas tudo começa com uma promessa, tudo começa com um compromisso do seu coração diante de Deus. Pense em Daniel, um homem que prosperou no exílio. Ele foi levado cativo para a Babilônia quando era jovem, perdeu tudo, foi arrancado de sua terra. Mas a Bíblia diz, em Daniel capítulo 1, que ele decidiu no seu coração não se contaminar. Ele fez uma promessa de fidelidade a Deus antes da bênção chegar. E o que aconteceu? Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Daniel se tornou conselheiro de reis. Ele prosperou no meio de uma terra estrangeira porque ele fez as promessas certas antes da prosperidade chegar. Em Daniel capítulo 6, quando ele já era um homem poderoso, um dos 3 presidentes do reino, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Ele não deixou a prosperidade roubar sua intimidade com Deus. Mesmo quando fizeram uma lei proibindo orar, ele continuou fiel. E Deus o livrou da cova dos leões. Irmãos, Daniel prosperou porque ele manteve suas promessas. Ele não se orgulhou, ele não confiou na posição política, ele continuou generoso com seu povo, ele acumulou tesouro eterno através de sua fidelidade. E você pode ser como Daniel em 2026. Olhe também para José no Egito. Ele começou como escravo, foi preso injustamente, passou anos no cárcere. Mas quando Deus decidiu levantá-lo, a ascensão foi rápida. Em um único dia, José saiu da prisão para o palácio. Ele se tornou governador do Egito, a segunda pessoa mais poderosa do mundo naquela época.
E sabe o que José fez com todo esse poder e riqueza? Ele salvou nações da fome. Ele perdoou seus irmãos que o venderam como escravo. Ele usou sua prosperidade para preservar vidas. José não se vingou. José não se orgulhou. José não confiou em sua posição. José foi generoso até com quem o machucou. E por isso, o nome de José é lembrado até hoje como um homem de caráter e prosperidade. Deus quer fazer com você em 2026 o que ele fez com José. Mas você precisa ter o coração de José. Você precisa fazer as mesmas promessas. Agora vamos falar sobre algo prático. Em Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8, Salomão, o homem mais rico do mundo em sua época, dá um conselho surpreendente. Ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem comandante, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. A formiga é pequena, mas ela é sábia. Ela trabalha no tempo certo. Ela se prepara para o futuro. Ela não precisa de chefe mandando. Ela é disciplinada por natureza. Irmãos, Deus está chamando você para trabalhar como a formiga em 2026. Não seja preguiçoso esperando que tudo caia do céu. Seja diligente. Seja estratégico. Prepare-se. Ajunte no tempo certo. A bênção de Deus vai multiplicar o que você ajuntar, mas você precisa ajuntar. Em Provérbios 10, versículo 4, está escrito: o que trabalha com mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Diligência é um princípio de prosperidade. Deus abençoa o trabalho das mãos diligentes. Irmãos, eu quero que vocês entendam algo muito importante. A bênção de Deus não substitui o trabalho, ela multiplica o trabalho. É como adubo na terra. O adubo sozinho não produz planta nenhuma. Mas quando você planta a semente e coloca o adubo, a planta cresce mais forte, mais rápida, mais produtiva. A bênção de Deus é o adubo divino sobre o trabalho das suas mãos. Quando você trabalha sem a bênção de Deus, você pode até conseguir algum resultado, mas será limitado, será cansativo, será frustrante. Mas quando você trabalha com a bênção de Deus, o resultado é sobrenatural. Suas ideias funcionam, suas estratégias dão certo. As pessoas certas aparecem no momento certo. As portas se abrem, as oportunidades surgem, tudo conspira a seu favor. Isso é o que acontece quando a bênção de Deus está sobre o seu trabalho. E eu quero profetizar sobre você agora. Eu vejo que em 2026, Deus vai te dar ideias de negócio que você nunca teve antes. Ideias criativas, inovadoras, que vão resolver problemas e gerar renda. Eu vejo Deus abrindo portas de emprego que pareciam impossíveis. Vagas que você nem sabia que existiam. Oportunidades que vão surgir do nada. Eu vejo Deus conectando você com as pessoas certas, pessoas que vão acreditar no seu potencial, que vão investir nos seus projetos, que vão abrir caminhos para você. Eu vejo Deus multiplicando o trabalho das suas mãos. O que rendia 1 vai render 10. O que rendia 10 vai render 100. Você vai trabalhar o mesmo tanto, mas o resultado vai ser exponencialmente maior. Eu vejo Deus quebrando ciclos de pobreza na sua família. Você vai ser o primeiro a prosperar de verdade. Você vai ser aquele que muda a história da sua geração. E tudo isso vai acontecer não porque você é especial, mas porque você fez uma promessa diante de Deus. Porque você disse sim para a humildade, sim para confiar em Deus, sim para a generosidade, sim para acumular tesouro eterno. Agora eu quero te fazer uma pergunta séria. Você está disposto a trabalhar em 2026? Não estou falando de trabalhar de qualquer jeito. Estou falando de trabalhar com excelência, com estratégia, com diligência.
Você está disposto a acordar cedo, a se capacitar, a aprender coisas novas, a sair da zona de conforto? Porque a bênção de Deus não vai fazer você ficar rico deitado no sofá assistindo televisão. A bênção de Deus vai fazer você prosperar enquanto você trabalha. Lembre-se do que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso é palavra de Deus. Deus estabeleceu o trabalho como princípio de provisão desde o jardim do Éden. Antes mesmo da queda, Adão já trabalhava cuidando do jardim. O trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. O trabalho é dignidade. O trabalho é o canal pelo qual a provisão de Deus flui. Então, chegou o momento mais importante desta mensagem. Vamos fazer uma oração juntos, mas não vai ser uma oração comum, vai ser uma oração de compromisso. Você vai fazer 4 promessas diante de Deus, e Deus vai selar essas promessas com a bênção da prosperidade sobre sua vida em 2026. Feche seus olhos. Se puder, levante suas mãos, abra seu coração e vamos orar juntos agora. Pai Celestial, Deus eterno e todo-poderoso, eu venho à Tua presença neste momento com humildade e fé. Eu reconheço que Tu és o dono de tudo, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti. Senhor, eu ouvi Tua palavra hoje e meu coração foi tocado. Eu entendi que Tu queres me prosperar em 2026, mas que existe um compromisso que preciso fazer. E eu estou aqui, Pai, para fazer esse compromisso diante do Teu trono. Primeira promessa, Senhor, eu prometo que não vou me orgulhar. Quando o dinheiro começar a entrar na minha vida, quando as portas começarem a se abrir, quando o negócio começar a prosperar, eu prometo que não vou deixar o orgulho entrar no meu coração. Eu não vou olhar para as outras pessoas achando que sou melhor do que elas. Eu não vou esquecer de onde vim. Eu vou lembrar sempre que foi Tu quem me levantou do pó, que foi Tu quem me tirou da escassez, que foi Tu quem abriu as portas. Senhor, eu declaro que toda glória, toda honra, todo louvor será Teu para sempre. Se alguém perguntar como eu consegui, eu vou dizer que foi Deus. Se alguém perguntar qual é o segredo, eu vou dizer que é a bênção do Senhor. Eu não vou roubar Tua glória, Pai. Mantém meu coração humilde, mesmo quando minha conta bancária crescer. Que eu seja como Neemias, que mesmo sendo governador, trabalhava junto com o povo na reconstrução dos muros. Que eu seja como José, que mesmo sendo governador do Egito, não se vingou dos irmãos que o traíram. Senhor, quebra toda raiz de orgulho que possa existir em mim. Arranca toda soberba. Planta em mim um coração manso e humilde como o de Jesus. Segunda promessa, Pai. Eu prometo que não vou confiar no dinheiro, vou confiar em Ti. Senhor, eu sei que as riquezas são instáveis. Hoje está aqui, amanhã pode não estar. A economia muda, os investimentos oscilam, as situações mudam, mas Tu és imutável. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu faço esta promessa solene diante de Ti. Minha segurança não estará no saldo da minha conta bancária. Minha paz não virá do dinheiro que eu tiver guardado. Minha confiança estará em Ti e somente em Ti. Senhor, que eu possa dizer como Davi no Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que eu não seja como o rico insensato da parábola de Jesus, que confiou em seus celeiros cheios e naquela mesma noite perdeu a vida. Senhor, ensina-me a usar o dinheiro como ferramenta, não como mestre. Que o dinheiro seja meu servo, não meu senhor. Que ele seja um meio, não um fim. Quando eu acordar de manhã, que meu primeiro pensamento seja buscar Tua face, não verificar minha conta. Quando eu tiver um problema, que meu primeiro impulso seja orar, não calcular quanto dinheiro eu tenho para resolver. Senhor,
Como a viúva que tinha apenas uma botija de azeite, mas confiou na palavra do profeta, eu confio em ti mais do que confio no que eu vejo. Como Pedro que lançou as redes mesmo depois de trabalhar a noite toda sem pegar nada, eu lanço minhas redes sob tua palavra, não sob minhas circunstâncias. Terceira promessa, Pai. Eu prometo que vou ser generoso. Senhor, quando a prosperidade chegar em 2026, eu não vou fechar meu coração, eu não vou fechar minhas mãos, eu vou ser rico de boas obras, eu vou ajudar quem está passando necessidade, eu vou socorrer o órfão e a viúva, eu vou contribuir para a tua obra, eu vou ser alguém que faz diferença na vida das pessoas. Senhor, que eu nunca esqueça de onde tu me tiraste, que eu nunca esqueça os dias difíceis, os dias de escassez, os dias em que eu não tinha e precisei da ajuda de alguém. E agora que tu vais me prosperar, eu quero ser esse alguém na vida de outras pessoas. Senhor, eu declaro que minha prosperidade não é só para mim, é para ser canal de bênção para muitos. Como está escrito em Provérbios 11, versículos 24 e 25. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e a alma generosa prosperará. Senhor, eu quero ser como o menino que deu seus 5 pães e 2 peixes para Jesus. Era tudo o que ele tinha para comer, mas ele deu. E Jesus multiplicou para alimentar milhares. Senhor, eu dou a ti o controle das minhas finanças. Eu te dou o primeiro e o melhor. Eu te dou os primeiros frutos, e eu confio que tu vais multiplicar o que restar. Capacita-me a ser generoso não só com dinheiro, mas com tempo, com talentos, com amor, com compaixão. Que as pessoas vejam Jesus em mim através da minha generosidade. Quarta promessa, Senhor. Eu prometo que vou acumular tesouro eterno. Pai, eu sei que esta vida é passageira. Eu sei que tudo o que construir aqui, se não tiver valor eterno, vai ficar aqui quando eu partir. Então eu prometo que vou usar minha prosperidade, não só para viver bem agora, mas para investir na eternidade. Eu vou investir em almas. Eu vou apoiar a pregação do Evangelho. Eu vou ajudar a edificar tua igreja. Eu vou fazer discípulos. Senhor, como Jesus disse em Mateus 6, versículos 19 e 20, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões furtam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Senhor, eu quero chegar no céu e encontrar um tesouro abundante me esperando. Eu quero ouvir de ti, muito bem, servo bom e fiel. Eu quero que minha vida conte para a eternidade. Então eu prometo, Pai, que mesmo prosperando, mesmo tendo dinheiro, mesmo vivendo bem, meu coração vai continuar voltado para o céu. Meus valores vão continuar sendo os valores do reino. Minhas prioridades vão continuar sendo as prioridades eternas. Que eu seja como Daniel, que prosperou na Babilônia, mas nunca esqueceu Jerusalém. Que eu seja como José, que governou o Egito, mas nunca negou sua identidade como filho de Israel. E agora, Senhor, tendo feito essas 4 promessas diante de ti, eu peço que tu liberes a bênção da prosperidade sobre minha vida em 2026. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos, que tudo o que eu fizer prospere, que tudo o que eu tocar seja multiplicado. Como Isaque, que semeou e colheu 100 vezes mais em um ano de seca, eu declaro colheita abundante sobre minha vida. Como Jacó, que negociou com Labão e prosperou tremendamente, eu declaro negócios prósperos, acordos justos, multiplicação de recursos. Senhor, abre minha mente para ideias criativas, dá-me estratégias divinas, mostra-me oportunidades que outros não veem, conecta-me com as pessoas certas, abre portas que nenhum homem pode fechar, remove obstáculos do meu caminho, quebra barreiras invisíveis que têm impedido minha prosperidade. Senhor, eu oro por sabedoria como Salomão pediu. Não sabedoria só para entender coisas espirituais, mas sabedoria para administrar bem, para tomar decisões certas, para investir com inteligência, para empreender com excelência.
que eu seja diligente como a formiga que trabalha no tempo certo. Que eu seja persistente como a viúva que encheu todas as vasilhas de azeite. Que eu seja obediente como Pedro, que lançou as redes quando Jesus mandou. Senhor, eu oro por libertação de toda mentalidade de escassez. Quebra em mim todo pensamento limitante. Remove todo medo de prosperar. Tira de mim toda culpa por desejar melhorar de vida. Senhor, tu disseste em 3 João, versículo 2, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Tu queres que eu prospere. Tu te alegras na minha prosperidade. Então eu recebo isso agora em nome de Jesus. Senhor, eu oro por portas de emprego em 2026. Para aqueles que estão desempregados, abre vagas que parecem impossíveis. Para aqueles que têm emprego, mas querem crescer, abre oportunidades de promoção, de aumento, de melhores posições. Que o favor de Deus esteja sobre cada currículo enviado, sobre cada entrevista realizada, sobre cada processo seletivo. Senhor, eu oro por empreendedores. Para aqueles que vão iniciar negócios em 2026, derrama unção empreendedora. Dá ideias inovadoras, produtos que as pessoas precisam, serviços que agregam valor. Senhor, que esses negócios não sejam apenas fonte de renda, mas também instrumentos de transformação social, de geração de empregos, de bênção para comunidades. Senhor, eu oro por multiplicação financeira. Para aqueles que têm pouco, multiplica como multiplicaste os pães e os peixes. Para aqueles que têm algo, multiplica como multiplicaste o azeite da viúva. Que o pouco nas mãos de Deus se torne muito, que o suficiente se torne abundante, que a escassez se transforme em fartura. Senhor, eu declaro o fim de ciclos de pobreza. Gerações que viveram na falta vão ver a prosperidade em 2026. Famílias que nunca tiveram vão experimentar a abundância. Pessoas que sempre dependeram vão se tornar independentes e ainda ajudar outros. Isso é decreto profético em nome de Jesus. Senhor, eu oro por proteção financeira. Protege contra perdas desnecessárias, contra golpes, contra maus investimentos, contra pessoas mal intencionadas. Que anjos de Deus guardem os recursos que tu vais dar. Que nenhum devorador toque aquilo que tu abençoaste. Como está escrito em Malaquias 3, versículo 11. Repreenderei, por causa de vós, o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Senhor, repreende o devorador na vida financeira dessas pessoas. Senhor, eu oro por sabedoria para administrar bem. Muitos recebem, mas não sabem guardar. Muitos ganham, mas gastam tudo. Dá sabedoria para fazer orçamentos, para economizar, para investir, para planejar o futuro. Que as pessoas não sejam apenas ganhadores de dinheiro, mas administradores sábios. Senhor, eu oro por quitação de dívidas em 2026. Tantas pessoas estão sufocadas por dívidas, por empréstimos, por contas atrasadas. Senhor, providencia os recursos para que essas dívidas sejam pagas. Abre caminhos para renegociação, para perdão de juros, para acordos favoráveis. E depois que as dívidas forem pagas, ensina teu povo a não se endividar mais. Senhor, eu oro por aumento de renda. Para os assalariados, que venham promoções e aumentos. Para os autônomos, que venham mais clientes e melhores contratos. Para os empresários, que venham mais vendas e maiores lucros. Para os investidores, que venham retornos acima da média. Multiplica, Senhor. Aumenta, acrescenta, porque Tu és o Deus do mais que abundante. Senhor, eu oro especialmente por aqueles que têm sonhos grandes, mas recursos pequenos. Aqueles que querem comprar a casa própria, mas não têm entrada. Aqueles que querem fazer uma faculdade, mas não têm dinheiro. Aqueles que querem empreender, mas não têm capital inicial. Senhor, Tu és especialista em fazer muito com pouco. Tu alimentaste milhares com 5 pães.
Tu encheste jarros enormes com uma botija pequena de azeite. Faz o milagre da multiplicação na vida dessas pessoas. Abre portas que elas nem imaginam. Providencia recursos de fontes inesperadas. Senhor, eu oro por restauração financeira. Para aqueles que perderam muito, que quebraram, que faliram, que viram tudo desmoronar, eu declaro restauração em 2026. Como Jó, que perdeu tudo e recebeu em dobro, como a viúva de Sarepta, que estava na última refeição e nunca mais faltou farinha e azeite, restaura, Senhor, reconstrói, reedifica, levanta do pó, tira das cinzas, transforma o lamento em alegria. Senhor, eu oro por favor sobrenatural. Que teus filhos achem favor diante de autoridades, de patrões, de clientes, de fornecedores, de bancos, de todos com quem precisarem negociar. Como Neemias achou favor diante do rei da Pérsia, como Esther achou favor diante do rei Assuero, concede favor divino. Que as pessoas olhem para os teus servos e digam: há algo diferente nessa pessoa. Eu quero trabalhar com ela, eu quero investir nela, eu quero ajudá-la. Senhor, eu oro por criatividade e inovação. Vivemos em um mundo competitivo onde as mesmas ideias não funcionam mais. Dá ideias novas, frescas, criativas. Como tu deste a Salomão sabedoria acima de todos os homens de sua época, como tu deste a Bezalel habilidade artística para construir o tabernáculo, derrama criatividade sobre teu povo, que venham invenções, inovações, soluções únicas que gerem prosperidade. Senhor, eu oro por capacitação. Muitos querem prosperar, mas não têm as habilidades necessárias. Abre portas para cursos, para treinamentos, para mentorias, para aprendizado. Conecta as pessoas com quem pode ensiná-las e dá a elas disposição para aprender, para se desenvolver, para crescer. Porque a prosperidade sustentável vem quando há competência aliada à bênção. Senhor, eu oro por resistência e perseverança. O caminho da prosperidade não é sempre fácil. Haverá desafios, haverá obstáculos, haverá momentos de querer desistir. Mas eu oro que tu fortaleças teu povo. Que eles sejam como Neemias, que enfrentou zombaria, ameaças e oposição, mas não parou de construir. Que eles sejam como a viúva que teve que pedir vasilhas emprestadas, enfrentando a vergonha, mas obedeceu. Que eles sejam como Pedro, que estava cansado depois de trabalhar a noite toda, mas lançou as redes mais uma vez. Dá força, Senhor, dá persistência, dá determinação. Senhor, eu oro por relacionamentos saudáveis no ambiente de trabalho e negócios. Livra teu povo de pessoas invejosas, de parceiros desonestos, de sócios traiçoeiros, de colegas que puxam para baixo, e conecta-os com pessoas íntegras, com parceiros confiáveis, com colegas que somam, com mentores sábios. Como Davi teve Jonatas, como Paulo teve Barnabé, como Ruth teve Noemi, envia relacionamentos que vão impulsionar a prosperidade. Senhor, eu oro por paz no meio da prosperidade. Que o crescimento financeiro não traga estresse, ansiedade, insônia ou problemas de saúde. Que as pessoas prosperem em paz, que elas durmam bem mesmo com muitas responsabilidades, que elas tenham saúde mesmo trabalhando muito, que elas mantenham o equilíbrio entre trabalho e família. Como está escrito em Provérbios 10, versículo 22, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Que seja assim, Senhor. Senhor, eu oro por integridade, que na busca pela prosperidade, teu povo nunca comprometa seus valores, que eles não mintam para fechar negócios, que eles não enganem para ganhar dinheiro, que eles não pisem em ninguém para subir, que a prosperidade venha com caráter, com honestidade, com retidão. Como Daniel, que prosperou, mas nunca se corrompeu.
Como José, que teve oportunidades de enriquecer desonestamente, mas escolheu a integridade, guarda teu povo na verdade. E, Senhor, acima de tudo, eu oro para que no meio da prosperidade de 2026, teu povo não te esqueça, que eles continuem buscando tua face, que eles continuem orando, que eles continuem lendo tua palavra, que eles continuem congregando, que eles continuem servindo, que o sucesso financeiro não roube a vida espiritual, que a abundância material não esfrie o fervor espiritual. Como Moisés advertiu em Deuteronômio 8, versículos 11 a 14. Guarda-te de te esqueceres do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, para que, porventura, havendo tu comido e te fartado, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Senhor, que teu povo prospere, mas não se esqueça de ti. E agora, Pai, eu selo esta oração com fé. Eu creio que tudo o que pedimos, conforme tua vontade, já está respondido. Eu creio que 2026 será o ano da virada financeira para todos que fizeram estas 4 promessas hoje. Eu creio que a prosperidade não é apenas possível, mas inevitável para aqueles que te obedecem. Eu creio que tu és fiel para cumprir tua palavra. E assim como tu prometeste em Deuteronômio 28, versículo 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Eu declaro que está aberto. O tesouro celestial está aberto sobre a vida dessas pessoas. A bênção está sendo derramada neste exato momento, e tudo o que elas colocarem as mãos para fazer em 2026 será abençoado, multiplicado, próspero. Eu decreto isso. Eu declaro isso. Eu profetizo isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esta oração que fizemos agora não foi em vão. O céu registrou cada promessa que você fez. Deus ouviu cada palavra que saiu do seu coração. E eu quero que você saiba que algo já mudou no mundo espiritual. As portas já começaram a se abrir, as estratégias já estão sendo liberadas, os contatos certos já estão sendo alinhados, a prosperidade já está a caminho. Mas lembre-se sempre das 4 promessas que você fez hoje. Primeira, você não vai se orgulhar quando prosperar. Segunda, você vai confiar em Deus, não no dinheiro. Terceira, você vai ser generoso e ajudar os outros. Quarta, você vai acumular tesouro eterno. Mantenha essas promessas e você verá a fidelidade de Deus se manifestando de maneiras que você nunca imaginou. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Compartilhe com aquele amigo que está desempregado, com aquela familiar que está endividada, com aquele irmão que perdeu a esperança de dias melhores. Porque essa palavra não é só para você, é para todos que precisam crer que Deus tem prosperidade preparada para 2026. Se você tem um pedido de oração específico sobre sua vida financeira, deixe aqui nos comentários. Eu e nossa equipe vamos orar por você. Escreva seu pedido com fé, porque Deus já está trabalhando a seu favor. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Todos os dias, trazemos mensagens que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida. Nós somos uma família em Cristo e juntos vamos entrar no ano mais próspero das nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você e com sua família agora e sempre. Vá em paz, vá em fé e vá em prosperidade. Até a próxima mensagem. Deus te abençoe poderosamente. Amém.